Portanto, hoje nós estaremos meditando no tema casamento cheio do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor? Antes de lermos o texto, você já pode deixar a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 5, e nós iremos ler a partir do versículo 22. E o tema de hoje é casamento cheio do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Em seguida faremos a leitura do texto bíblico. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, pelo teu poder. Te louvamos porque tu és fiel e estás aqui conosco sempre. O Senhor é real e presente à vida da tua igreja. A nossa oração, ó Deus, neste momento, é a fim de que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, aquecer o nosso coração, para que possamos aprender a tua palavra. Fala conosco, nos traz o real sentido da tua palavra e que possamos aplicá-la corretamente às nossas vidas e à vida da tua igreja. Em nome de Jesus, ó Deus, nós necessitamos de tua ajuda nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 5, versículo 22. Iremos fazer a leitura até o versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar, cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Talvez nessa noite você possa imaginar, essa palavra não é necessariamente para mim. Afinal de contas, eu não sou casado, ou já fui e não sou mais. Mas a palavra de Deus é para você. Toda a Escritura Sagrada é para a igreja do Senhor. Aqueles que são casados e estão casados serão abençoados pela palavra do Senhor. Aqueles que não são, mas pretendem casar, serão abençoados de igual forma. De maneira que todos nós, homens e mulheres, sejam casados ou solteiros, serão abençoados. Afinal de contas, nós somos produto de uma construção familiar. Todos nós que aqui estamos, viemos de uma família, mesmo que venhamos a chegar à conclusão que não era a família que nós queríamos ter, mas nós somos produto de uma construção familiar. E se há uma coisa que Deus se importa, é com a família. Lembremos que lá no começo, Deus, ele realiza o primeiro casamento. Ele cria Adão, o homem, e em seguida, a partir de Adão, ele cria
Eva, a sua mulher, e assim como um pai cheio de alegria no coração traz a noiva até o altar e entrega ao seu futuro marido, Deus traz Eva e entrega para Adão ali no Jardim do Éden. Este primeiro casal, irmãos, recebe do próprio Deus a responsabilidade de crescer e multiplicar, ou seja, ter filhos para a glória de Deus, constituindo, portanto, famílias. O tempo passa, essa primeira família cresce e a humanidade agora conhece a triste realidade do pecado. Aí lá no capítulo 12 do Gênesis, Deus chama um homem chamado Abraão, já velho, idoso, junto com a sua senhora esposa, que também já desfrutava de idade avançada, e o chama e lhes faz uma promessa de filhos. Eles têm um primeiro filho chamado Isaque, e a partir dali Deus coloca em prática um plano redentivo, um plano de salvação, pois da família de Abraão viria o futuro Messias Salvador, e nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Portanto, Deus ele se importa com a família. E qual seria a resposta para a pergunta: por que casamento e famílias são tão importantes? Ora, a resposta é óbvia. Deus criou o casamento. Deus criou a família. Foi Deus quem disse que não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem ordenou que devíamos ter filhos e filhas para a sua glória, os considerando herança no Senhor. Mas a grande questão, irmãos, é que infelizmente tudo aquilo que foi criado por Deus originalmente bom está hoje comprometido com o pecado. Então, nós temos aqueles que casam e por desconhecer o propósito divino para o casamento, se esforçam pecaminosamente para destruir o seu próprio casamento. Ao passo que temos ainda outros que também por desconhecerem o significado do casamento, não o desejam. Acham ultrapassado, falido e, portanto, desnecessário. Você deve ter conhecido alguém assim, que partindo das suas experiências naufragadas, talvez dos seus próprios pais, que tiveram uma separação precoce, eles chegaram à conclusão de que casamento não vale a pena. Mas é exatamente o contrário. O propósito de Deus para aqueles que Ele não o convenceu de uma vida de celibato é o casamento. O casamento não é um mal necessário como alguns ironicamente pregam. O casamento, irmãos, é uma instituição divina. E Deus é glorificado através do casamento de pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Bem, a esta altura nós já tomamos conhecimento de que Deus é o criador do casamento. Mas aqui ainda cabe algumas perguntas que exigem respostas. Qual é o sentido do casamento? Qual é o papel do homem e da mulher no casamento? Vamos voltar para o texto e encontrar, portanto, algumas respostas à luz do que lemos. Esta sessão, irmãos, ela é bem maior. Na realidade, ela começa no capítulo 5, verso 22, e se estende até o capítulo 6, versículo 9. E toda esta sessão, do capítulo 5, verso 18, ao versículo 9 do capítulo 6, é governada pelo versículo 18, que diz: e não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. Trabalhamos esse texto a semana passada, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Segundo o apóstolo Paulo, os crentes devem ter os seus relacionamentos interpessoais governados pelo Espírito Santo. Para isso ele cita a relação entre marido e mulher,
e compreende o texto que lemos até o versículo 33. Em seguida ele fala da relação entre pais e filhos e termina o versículo 9 do capítulo 6, tratando da relação entre senhores e servos ou patrões e empregados. De maneira que todas as nossas relações, tanto de trabalho quanto familiar, devem ser governadas pela ação do Espírito Santo. Essa é a preocupação de Paulo, é mostrar que pessoas que deixam se encher do Espírito Santo, elas desfrutam relacionamentos saudáveis, não relacionamentos perfeitos, mas digo, relacionamentos saudáveis. Portanto, nesta noite, nós trataremos apenas da realidade do casamento. Falaremos de casamento dominado pelo Espírito Santo. Esta é a preocupação. O que é que nos domina? O vinho onde há dissolução nos leva à embriaguez e a perca da consciência, ou o Espírito Santo que governa as nossas relações, principalmente a nossa relação de casamento. Quais são as implicações práticas de um casamento dominado pelo Espírito Santo? Em primeiro lugar, um casamento dominado pelo Espírito Santo revela sujeição mútua. Vamos voltar um pouco, irmãos, no versículo 21, quando o apóstolo Paulo deixa claro que um dos efeitos de ser dominado pelo Espírito Santo é a sujeição mútua. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É bem verdade que quando Paulo fala aqui da sujeição mútua, ele ainda não está tratando da realidade do casamento. Mas é fato também que no casamento deve haver uma sujeição mútua, ou um deve sujeitar-se ao outro. Nós vivemos, irmãos, dentro de um contexto bem polarizado, bem extremista, em que ninguém quer estar no ponto de equilíbrio e cada um procura o extremo para se esconder. Nós temos, por exemplo, de um lado, o machismo que é cultural. Dentro do contexto brasileiro, o machismo ele é uma disposição cultural do coração da maioria dos homens, principalmente daqueles que ainda não conhecem a Cristo, mas também do coração de muitos de nós que já conhecemos a Cristo e ainda não resolvemos esse problema em nossa conduta cristã. Ao passo que do outro lado nós temos o feminismo que surge como uma resposta organizada ao machismo. O grande problema é que a postura autocrata, déspota e machista não é o perfil divino para o homem. Assim como o movimento feminista está longe de ser a resposta de Deus para a dignificação da mulher. Portanto, quer estejamos de um lado ou quer estejamos de um outro, estamos desenvolvendo e absolvendo um problema. De acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus criou tanto a mulher quanto o homem à sua imagem e semelhança. Deus cria homem e mulher, e ambos, macho e fêmea, desfrutam da dignidade de ter em si a imagem e semelhança de Deus. Portanto, irmãos, não há diferença de valor, não há diferença de importância diante de Deus entre o homem e a mulher. O que nós vamos ver, à medida que desenvolvermos o texto e a exposição, é que nós temos uma definição de papéis. Mas isso você vai aguardar um pouco mais. Enquanto nós entendemos que todos, homem e mulher, são iguais diante de Deus, nós temos que respeitar a dignidade do outro, ser humano, portador da imago Dei, da imagem e semelhança de Deus. O próprio apóstolo Paulo compreendia isso quando escreveu que não há nem judeu nem grego, escravo e livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Isso nos ensina, irmãos, que essencialmente nós somos iguais.
Nós somos iguais diante de Deus e nos ensina também que é totalmente desnecessário aquilo que nós chamamos de a guerra dos sexos. Quem é mais inteligente? Quem tem mais poder? Quem que manda dentro de casa? É uma questão totalmente desnecessária, uma vez que Deus considera os dois iguais. E o que nós temos é apenas uma definição de papéis. É por isso, irmãos, que o versículo 21 nos adverte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Este é o padrão divino para todos os cristãos em qualquer nível de relacionamento, inclusive o casamento. Paulo, quando escreve aos Filipenses no capítulo 2, lá no versículo 3, ele diz o seguinte: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a si mesmo. Portanto, maridos e mulheres cheios do Espírito Santo não vivem para si mesmos, mas para o outro. Eles estão sempre preocupados, irmãos, de como servir melhor o outro acima dos seus próprios interesses egoístas. Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem uma preocupação: como é que eu vou agradar a minha esposa acima dos meus próprios interesses? Uma mulher que se preocupa com o marido e, portanto, também é habitada e desfruta da plenitude do Espírito, ela tem uma preocupação: como é que eu vou agradar o meu marido acima das minhas vontades egoístas? Bem, o texto diz que devemos ser servo um do outro, mas o texto diz que isso deve acontecer por temor a Cristo. Essa expressão, irmãos, ela é por demais significativa, porque quando nós falamos de temor a Deus ou temor a Cristo, nós somos tentados a relacionar temor a medo. Mas não é isso que o texto está falando. A Bíblia não relaciona temor a medo. Na realidade, à luz do Antigo Testamento, temer a Deus está relacionado a um profundo deleite em sua graça e perdão, que nos impulsiona a servi-lo e adorá-lo com intensidade. Portanto, aquele que teme a Cristo são os que foram alcançados por sua graça e lhe rendem adoração. E daí quando Paulo diz, olha, submetam-se uns aos outros por temor a Cristo, Paulo está dizendo, vocês foram alcançados por Cristo, desfrutam da graça de Cristo, são adoradores de Cristo, vocês são atraídos pela glória de Cristo, logo, se submetam. Considere o outro mais importante que você. Sirva o outro para a glória de Deus, meus irmãos. É exatamente por isso, porque fomos salvos por Cristo e adoramos a Cristo, que devemos servir o outro no casamento. É importante aqui, porque qualquer atitude de sujeição que seja tomada sem temor a Cristo, mas por vingança, ira ou simplesmente por falsidade é pecado, uma afronta a Deus. Qualquer atitude de um marido servir a mulher e a mulher servir ao marido que não seja por temor a Deus, é pecado. Porque nós podemos servir ao outro sem querer servir ao outro. Nós podemos nos submeter ao outro sem necessariamente desejar servi-lo, sem necessariamente desejar fazer aquilo. É possível que isso aconteça dentro do contexto do casamento. Bem, você deve estar estranhando agora, se você for um bom observador do texto, porque já no capítulo 5, versículo 22, Paulo diz, mulheres,
Sujeitem-se cada um a seu marido. Paulo não fala da sujeição do marido para com a mulher, mas da mulher para com o marido. Mas o versículo 22 deixa claro que um deve servir o outro. E a sujeição da mulher é um papel específico dentro do casamento que nós vamos tratar logo mais. Mas como é que um homem pode estar sujeito à sua mulher? Simples. Quando ele a dignifica, considerando-a um agente ativo no contexto matrimonial. Afinal de contas, irmãos, homens, nós não casamos com uma porta, nós casamos com uma mulher. E o homem considera a mulher, se submete a ela, quando ele considera aquela mulher que Deus lhe deu um agente ativo na realidade do seu casamento. Afinal de contas, Deus lhe deu essa mulher por auxiliadora. E auxiliadora auxilia, ela faz alguma coisa, ela lhe complementa. O homem pode até ter, e de fato tem, a capacidade de liderar a sua família e ter a palavra final em decisões que lhe competem, mas ele toma essa decisão auxiliado por uma mulher que Deus lhe deu. E às vezes nós encontramos casamentos em que a mulher é totalmente anulada. Ela entrou muda no casamento e tem desejo de permanecer calada até um dia tudo se resolver. Não é bem por aí. Nós nos sujeitamos um ao outro, principalmente o homem, quando dignificamos a mulher, consideramos ela importante dentro da realidade do casamento, a consultamos nas tomadas de decisões. Eu entendo que às vezes o homem não considera uma participação mais ativa de sua mulher na relação do casamento com o receio de perder a sua liderança. E eu vou mostrar para você que isso é apenas uma atitude pecaminosa do seu coração orgulhoso. Porque consultar uma outra pessoa, considerar uma outra pessoa importante e servir a outra pessoa, não tira a autoridade, enobrece a autoridade, não diminui a capacidade de liderar, enfatiza que você tem capacidade de liderar. Sabe como a gente percebe isso? Porque Cristo serviu os outros. A atitude de Cristo nessa terra foi uma atitude de servo. Em todo momento ele estava servindo e servindo pecadores. Você lembra naquele momento da última ceia, em que Jesus ele lava os pés dos seus discípulos, assumindo a postura de um escravo. Ele lava, irmãos, os pés, inclusive daquele que iria traí-lo momentos depois. Ele lava os pés daquele que iria negá-lo 3 vezes. Ele lava os pés de todos os outros que iriam abandoná-lo por ocasião da crucificação. Mas ele se humilha, lava os pés dos seus discípulos. Ele estava o quê? Servindo. Ele exerce naquele momento o ministério da bacia com a toalha, aquilo que nós homens, aquilo que nós mulheres deveríamos fazer constantemente no casamento. Servir um ao outro, andar com a bacia e com a toalha na mão, como sinônimo de humildade, considerando o outro maior do que nós mesmos. Agora os homens, eles têm uma postura mais orgulhosa. E tem medo de perder a liderança se der razão à mulher, mesmo quando ela está certa. Qual é o problema? Pensamos que vamos perder a nossa liderança. Pergunta, Jesus perdeu a liderança porque serviu os seus discípulos? Ele deixou de ser líder daquele grupo dos 12, Ele perdeu o respeito? Ele perdeu a liderança? Alguém se levantou e afrontou Jesus de maneira desrespeitosa, considerando que ele não era mais digno de ser servido? Muito pelo contrário. Ele passou a ser muito mais admirado do que antes, porque ele deu um exemplo de servidão. Portanto, irmãos, sirva suas esposas. Esposas, sirvam os seus maridos, colocando de lado sentimentos e desejos egoístas.
Você que está se preparando para casar ou pretende um dia casar, saiba que você vai casar para servir o outro. Sabe qual é o grande problema de muitos de nós que casam? É porque casa para ser feliz. E agora? O casamento não vai me trazer felicidade? Vai. Mas você tem que entender que você tem que casar para fazer o outro feliz. Porque se você entra na realidade do casamento apenas para ser servido, apenas para alguém lhe fazer feliz, quando aquela pessoa falhar, você acha que não valeu a pena casar com ela. Você chega à conclusão que casamento não é bom, porque você casou apenas para fazer do casamento o produto da sua felicidade eterna, quando o casamento revela também espinhos, curvas sinuosas, momentos difíceis, pontos de estresse. Portanto, sirva o outro no temor do Senhor. Quando não acontece a servidão mútua, não escravidão, é porque não há temor por Cristo. O casal não é um casal apaixonado por Jesus. Eles chegaram à conclusão que Jesus é algo secundário na sua vida, mas não o centro, a centralidade do seu casamento. Mas como ter um casamento cheio do Espírito? Segunda resposta. Um casamento cheio do Espírito revela papéis definidos. E as palavras de Paulo, assim também como as de Jesus nos evangelhos, têm em mente aquilo que Deus originalmente estabeleceu lá no Gênesis, lá no começo, o começo de todas as coisas. Gênesis significa começo. Nós temos ali o primeiro casamento, o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro casamento, os primeiros filhos. Nós temos o primeiro ato de pecado, lá no capítulo 3. Nós temos o primeiro homicídio, nós temos o primeiro fratricídio. Tudo em Gênesis é o primeiro, porque ali começam todas as coisas. Portanto, nós não podemos pensar em família e casamento sem nos reportarmos ao início de todas as coisas. E ali no início de todas as coisas, Deus define o papel. O homem lidera a mulher, não porque ele é superior à mulher, mas porque a ele Deus deu determinadas tarefas. A mulher é criada posteriormente, não porque ela é inferior, mas porque Deus deu a mulher para auxiliar o homem. O homem não é o chefe da mulher. O homem é o marido. Ele é o líder. Eu também não gosto daquela ideia de que o homem é o sacerdote do lar, apesar dele ter responsabilidades espirituais para com a sua esposa e os seus filhos. Eu não gosto da ideia de sacerdote. Em nenhum lugar na Bíblia o texto diz que o homem é sacerdote, diz que ele é marido e cabeça, ele exerce a liderança. Por que sacerdote não é muito interessante no meu ponto de vista? Porque no Antigo Testamento a figura sacerdotal ocupava o lugar de mediador. Era aquela figura que aproximava os pecadores de Deus, ou mediava o homem a Deus. O homem não media a mulher diante de Deus. A mulher não precisa do homem para chegar diante de Deus. Ela chega diante de Deus não pelo marido. Ela chega diante de Deus através de Cristo. Mas o marido tem responsabilidades espirituais para com a sua esposa e também para com os seus filhos. Portanto, nós temos aqui papéis definidos. Paulo começa pela mulher. Porque no versículo 21 ele diz: sujeitem-se. E daí vem uma série de exemplos, de 3 exemplos. E a mulher deve sujeitar-se ao seu marido de maneira específica. Mas como que a mulher era vista pelos povos antigos? Elas eram vistas, irmãos, não como pessoas, mas como coisa. Os judeus tinham um conceito muito baixo acerca das mulheres. Para você ter ideia, todos os dias de manhã, um judeu
ele fazia a seguinte oração, pedindo para que Deus não lhe faça, ou não lhes ter feito, agradecendo a Deus por não lhes ter feito um pagão, um escravo e uma mulher. Todo dia de manhã eles oravam e diziam: Senhor, muito obrigado porque eu nasci homem e não nasci mulher. Saindo da cultura judaica, indo para a cultura grega, a situação era ainda muito pior, porque a prostituição era a parte essencial da vida grega. Demóstenes, um antigo político grego, disse: temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposa com propósito de ter filhos legítimos. Você entendeu o que ele quis dizer? A mulher servia apenas para ter menino. Xenofonte, um soldado e discípulo de Sócrates, disse: a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Os homens gregos esperavam que a mulher cuidasse apenas da casa e dos filhos, enquanto eles iam buscar prazer fora do casamento. Contudo, irmãos, a perspectiva bíblica cristã faz justamente o inverso, o caminho inverso. Faz o caminho da valorização da mulher como um ser criado à imagem de Deus. O Evangelho devolve à mulher a dignidade que o pecado a tirou. Paulo diz que o papel da mulher é ser submissa ao marido. Geralmente, quando nós citamos esse texto, vem logo aquelas ideias pré-concebidas na mente, que relaciona submissão à escravidão. Necessariamente não é isso que o texto está dizendo. Vamos compreender primeiro o que submissão não é, para depois compreendermos o que Paulo entende por submissão. Primeiro, submissão não é inferioridade, ou seja, a mulher não é inferior ao homem. Ela é igual, ela desfruta da imagem e semelhança de Deus, tanto quanto o homem, já falei isso. Ela é a sua auxiliadora idônea, aquela que olha nos olhos, igual. Ela não é uma escrava. Aos olhos de Deus, ela é co-igual ao homem. Mas o que Paulo quer dizer, por fim, com submissão da mulher ao homem? Irmãs, Paulo deixa claro que a submissão da mulher ou da esposa ao marido é por causa de Cristo. Vamos voltar para o texto? Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. O que Paulo está dizendo é que a esposa se submete ao marido por amor e obediência a Cristo, e isso não pode ser uma coisa ruim. Isso não pode ser uma coisa equivocada, uma vez que revela um coração piedoso, um coração obediente. A esposa se submete ao marido para a glória de Deus. Amadas irmãs, esposas cheias do Espírito Santo, temem a Deus, são devotas de Cristo, por isso se submetem a seu marido. A submissão da mulher está associada a uma vida de piedade, está associada a uma vida de devoção, está associada a uma profunda intimidade com Cristo. Algumas mulheres entendem submissão como falta de liberdade. Quero mostrar a você que também não é. Porque submissão não é escravidão. Segundo as Escrituras, a liberdade da esposa temente a Deus, temente a Cristo, revela uma vida cheia do Espírito. Revela que ela é livre. A liberdade da esposa piedosa está em submeter-se também ao marido cheio do Espírito. Preste atenção. Assim como
A liberdade de um trem é revelada sobre os trilhos. A mulher só é livre estando sob a liderança de seu marido. Vamos voltar para o texto? Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Onde é que está a liberdade da igreja? Em Cristo ou fora dele? Em Cristo. Assim como a liberdade da igreja está em Cristo, a mulher que aqui representa a igreja tem a sua liberdade aos cuidados de um marido que é cheio do Espírito Santo. Eu sei, irmãos, que isso parece estranho, principalmente para nós que temos uma mentalidade pós-moderna, que abominamos todo tipo de autoridade, que detestamos estar sujeito a alguém, principalmente vocês, mulheres, que vieram à existência depois do movimento feminista. Mas a sua liberdade está em submeter-se a um marido que a governa com a sabedoria que vem do alto, com um marido que é cheio do Espírito Santo, assim como a liberdade de um trem está em correr sobre os trilhos e fora dele, ele está aprisionado, não pode correr. Mas o tipo de submissão que Paulo traz e fala aqui, revela liberdade para as mulheres, e uma liberdade que glorifica a Deus. Paulo, no verso 24, compara a mulher à igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seu marido. A igreja só encontra alegria, satisfação, quando ela se submete a Cristo. Assim também deve ser com a esposa. A igreja só é bela quando se submete a Cristo. A submissão da igreja a Cristo não a desonra, nem a desvaloriza, a enobrece. Assim, a mulher, ela é enobrecida, valorizada, dignificada, quando ela se submete a um marido que é para ela o que Cristo é para a igreja. A igreja só é feliz quando se submete a Cristo. Quando a igreja deixa de submeter-se a Cristo, ela perde sua identidade, perde seu nome, perde sua reputação, ela perde o seu poder. De maneira, irmãos, que a submissão não é a um senhor autoritário, autocrático, déspota e insensível, mas a alguém que a ama a ponto de dar a sua vida. A pergunta agora é: qual é a mulher que tem dificuldade de submeter-se a um marido que a governa como Cristo governa a igreja? Tem que ser muito ruim, né? Mas é possível, assim como a igreja pode estar em rebeldia ao seu Senhor. Mas o que eu quero que as irmãs compreendam nessa noite é que Cristo estabeleceu que a sua dignidade está atrelada ao seu marido. A submissão da esposa não é a um tirano, mas a um marido que a ama como Cristo amou a igreja. E agora nós temos o papel do marido, revelado do verso 25 até o versículo 33. Se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que caracteriza o dever do marido é amor. O marido, irmãos, nunca deve exercer a sua liderança para esmagar ou sufocar a esposa ou para frustrá-la, para impor que ela deixe de ser ela mesma. Eu não sei se você já percebeu, acredito que sim, você já deve ter conhecido
relacionamentos desta natureza, de pessoas que são alegres, espontâneas, conversam com todo mundo. Mas o casamento se tornou um problema na vida dela. Porque ela casou com um indivíduo que quer anulá-la. Às vezes acontece com o homem também. Ele é espontâneo, alegre, tem amizade com moças e rapazes, mas quando começou a namorar com aquela moça, ele deixou de existir. O casal senta no último banco do lado direito, debaixo do ar-condicionado, do ventilador, lá no canto da parede, porque agora eles resolveram viver um para o outro, um está anulando a vida do outro. É muito comum, principalmente quando uma moça casa com um rapaz extremamente ciumento. E ele tenta convencer que o ciúme dele é cuidado. Não. Não há sentimento mais perverso do que o ciúme. Porque destrói a outra pessoa. Aniquila a individualidade da pessoa. Nós temos que entender, nós homens, que quando casamos com a mulher, ou quando casarmos com a mulher, nós estamos casando com uma pessoa que tem uma identidade própria, que é um ser, é um indivíduo, e por mais que comigo ela se torne uma só carne, ela continua sendo alguém distinto da minha pessoa. E eu tenho que respeitar também a individualidade dela e não anulá-la em sua existência, frustrá-la, esmagá-la, sufocá-la. A ênfase de Paulo não está na autoridade do marido. É interessante isso aqui. Paulo não fala da autoridade do marido, Paulo fala do amor do marido, é diferente. O Paulo fala do amor do marido e tomando como modelo as ações de Cristo para com a igreja, Paulo usa 5 verbos que definem a ação do marido em relação à mulher. Ame, entregou-se, santificá-la, purificá-la e apresentá-la. Mas tem aqui um verbo que predomina no texto, que é o verbo amar, que surge 4 vezes, em detrimento a uma ocorrência apenas dos outros 4. Logo, entregar-se pela esposa, santificar a esposa, purificar a esposa e apresentar a esposa, só pode acontecer se o marido amar a esposa. Vamos ver como isso acontece no texto? Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Perceba que há um verbo que domina os demais, que predomina, que sobressai, é o verbo amar. Portanto, Paulo não está falando da autoridade do marido, apesar disso ser também uma verdade quando compreendemos nos moldes bíblicos. Paulo está preocupado com o amor que o marido tem para com a sua igreja, porque a autoridade dele deve ser exercida com e em amor. Assim como Cristo é a autoridade máxima sobre a vida da igreja. E essa autoridade é revelada através da capacidade que Cristo tem de amar. Mas, irmãos, assim como Cristo cuida da vida espiritual da igreja, fica claro no texto que os maridos devem cuidar da vida espiritual da sua esposa. O marido precisa ser a pessoa mais influente na vida da sua esposa e, sejamos sinceros, nós, em sua maioria, negligenciamos esse
Detalhe importante. O texto diz que Cristo purificou a igreja mediante a palavra. E assim como Cristo purificou a igreja mediante a palavra, nós, homens, devemos purificar as nossas esposas por meio da palavra também, sendo na vida dela a pessoa mais influente. Deixa-me fazer uma pergunta agora só aos homens, aos casados. O quanto você purifica a sua esposa por meio da palavra? Quem é que discipula a sua esposa? É você ou o pastor da igreja? Porque se for o pastor da igreja, está errado. É você quem tem que se preocupar com a vida espiritual da sua esposa. É você quem tem que ser o mestre em Bíblia na sua casa. É você quem tem que orientá-la, orientar também os filhos. Aí o pastor da igreja chega como um complemento importante para a sua família. Mas o que nós vemos em sua maioria é uma baixa frequência da maioria dos homens em cultos em que ele poderia estar aprendendo a Bíblia. Escola dominical, culto de doutrina. Os cultos de oração são muito mais frequentados por mulheres do que pelos homens, porque eles acham que isso não é coisa de homem. Você está errado, meu irmão. Você está na contramão daquilo que Deus estabeleceu para você. Mas você quer bater na mesa e dizer: quem manda aqui sou eu. Que autoridade você tem? Se você não tem a autoridade das Escrituras, me diga. Quem nos reveste de autoridade espiritual é a minha intimidade com Deus, é o meu culto a Deus, é a minha aproximação, deleite e destreza com a palavra de Deus para purificar a minha esposa, assim como Cristo purifica a igreja, através da palavra. Ora, além disso, o marido deve cuidar da vida emocional da sua esposa. Olha só o que diz lá o verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Quem jamais odiou o seu próprio corpo? Claro que a gente está falando aqui de cidadãos, de pessoas em sua condição normal. Eu tenho que preservar pela integridade física da minha esposa, assim como eu zelo por mim mesmo. De maneira que o marido não deve abusar da esposa. O marido não pode usurpar os sentimentos da sua esposa, sendo rude, não tendo, por exemplo, tempo para dedicar a ela atenção, carinho. Usando palavras e gestos grosseiros, sendo infiel. Tem que se preocupar. Nós, homens, temos o hábito de não dar ouvido. Sabe o que acontece com a sua esposa, e a minha não é diferente quando ela chega em casa? Ela olha para você e vê um orelhão bem grande. Porque ela quer falar. Porque entende que aquele que ficou em casa é a pessoa mais habilitada para ouvir tudo o que ela quer dizer. O homem não deve descuidar da mulher. Ninguém descuida do seu próprio corpo. E se isso faz, é um louco, é um nércio e vai sofrer por isso. E aí, irmãos, eu entendo. E é claro que há maridos que descuidam das suas esposas, com reuniões intermináveis, com programas de televisão que nunca acabam, a série é muito longa, com internet, com rodas de amigo. E daí é por isso que há viúvas de maridos vivos. Aquela mulher que é casada e como se não fosse, o marido está morto. Mas ele está onde? Enterrado na frente da televisão. Ele está enterrado aonde? Na pelada, no churrasco. São maridos que casaram e querem viver vida de solteiro. Para ele, o lar é um albergue, ele vai de visita. Ele quer ter vida de solteiro.
Tudo bem, minha noiva, nós vamos casar, mas tem um detalhe. Na quinta-feira tem um futebol, na sexta tem um karaokê, na quarta-feira aí vai. E ela não tem a coragem de dizer, arrume outra para casar, porque deve dizer isso. Como casar se não vai ter casamento? Vida social, um marido que lhe dê atenção. Isso não quer dizer que um homem não possa ir a um futebol, um churrasco com os maridos, com os amigos, uma reunião que se delongou no trabalho. Tudo isso faz parte da dinâmica da vida, mas a prioridade é a esposa. O marido deve cuidar da vida emocional, da vida física da sua esposa. O marido deve deixar todos os outros relacionamentos para concentrar-se na sua esposa. Perceba como a coisa é profunda, porque Paulo vai repetir o que Jesus repetiu e estava escrito desde o começo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. A relação de marido e mulher é tão profunda que não há, a partir do casamento, relação mais profunda. O homem deixa a sua casa, sai da casa do pai, sai da casa da mãe, e ele considera o seu casamento um nível de relação superior. É claro que ele não deixou de ser filhos. É claro que ele não deixou de fazer parte daquela família. É por isso que em seguida Paulo vai dizer, filhos, honrai pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Mas a partir do momento que eu casei com uma mulher, não há um nível de relacionamento mais profundo. Basta você entender que você pode até enganar a sua mãe, mas eu duvido que você engane a sua mulher, a não ser que ela queira se deixar enganar. Porque a mãe, ela sempre pensa que o seu filho ainda é a melhor pessoa da face da terra, mas eu duvido. Se uma mulher quiser, não tem homem que minta para ela não saber que ele está mentindo. Quem me conhece melhor do que a minha mãe é a minha esposa. E eu sou filho da minha mãe há 37 anos e estou casado com Kátia apenas há 10. Mas tem coisa que eu nem preciso falar e Kátia já sabe. Mas se eu chegar fazendo um milindre para minha mãe, ela já se derrete e está tudo feito. E eu mais filho único, um cara de bebê. Meus irmãos, nos aproximamos do fim agora, afirmando o terceiro ponto e último, dizendo que um casamento cheio do Espírito Santo revela seu verdadeiro significado, e para mim essa é a parte mais extraordinária. Na realidade, Paulo vai concluir o pensamento que ele começa lá no verso 22. Qual é o pensamento? A mulher representa quem? A igreja, que se submete a Cristo. O homem representa quem? Cristo, que governa a sua igreja com amor. E agora Paulo diz, no versículo 31, que há um mistério. Versículo 32, perdão. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Presta bem atenção agora. Na Bíblia, mistério não se refere a segredos ocultos impossíveis de se conhecer. Quando Paulo fala de que o casamento é um mistério profundo, ele se refere àquilo que estava oculto, mas no momento oportuno veio às claras. E que mistério é esse que Paulo está falando? Que mistério é esse? Paulo diz que o casamento, irmãos, é um mistério porque ele revela um propósito que vai muito além da revelação ou da relação, de um homem e uma mulher. O casamento é uma analogia. O casamento é uma parábola da relação espiritual de Cristo para com a igreja.
o casamento é uma analogia, é um modelo, é uma parábola de uma relação que transcende a realidade do nosso casamento. De maneira que um casamento cheio do Espírito Santo deve apontar para algo que vai além dele. Um casamento cheio do Espírito Santo deve apontar para o casamento de Jesus, o noivo, e a igreja, a sua noiva. Essa é a responsabilidade do nosso casamento. Este é o significado do casamento estabelecido por Deus. É por isso que Jesus é o noivo. Você lembra no Antigo Testamento, quando Deus chama Israel de prostituta, de infiel? Porque Israel era o seu povo e quando se envolveu com outros deuses, Deus considerou aquilo adultério. Por que essa relação? Por que usar o casamento como analogia para essa relação espiritual de Cristo à igreja? Repito, porque não há relação mais profunda a não ser a de um homem e uma mulher, que se tornam uma só carne, assim como Cristo e a igreja foram unidos. Já vimos à luz da carta de Efésios que nós fomos unidos a Cristo. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Assim como o esposo está na esposa e a esposa está no esposo. O homem está na mulher como a mulher está no homem, sendo uma só carne. Meu amado irmão, minha amada irmã. O nosso casamento está recheado de pura escatologia. Porque o nosso casamento aponta para um outro casamento. Porque diz as Escrituras que quando Cristo romper nos ares e vier buscar a sua igreja, Ele está buscando a sua noiva para um casamento. E o meu casamento tem que revelar essa realidade que ainda virá. Logo, o nosso casamento recebe afeições, nuances escatológicas. Você já pensou nisso? Quando você resolver casar, aqueles que ainda são solteiros, você tem que se preocupar se de fato esta pessoa vai revelar Cristo e a igreja junto com você. O rapaz solteiro aqui tem que pensar se a moça que ele vai casar vai representar bem a igreja, temente a Deus. E a moça solteira nesse recinto, quando desejar casar com um homem, um rapaz, tem que especular, tem que supervisionar se ele de fato vai representar Cristo na relação do casamento. É por isso, irmãos, que biblicamente é totalmente inadequado aquilo que chamamos de casamento misto. Um homem crente com uma mulher descrente, uma mulher crente com um homem descrente. Por quê? Como é que um homem que não conhece a Deus vai governar a sua vida como Cristo governa a igreja? Como é que uma pessoa, uma mulher que não teme a Deus vai ser como a igreja é para Cristo? Impossível. Além do fato do texto bíblico dizer que aqueles que ainda não temem a Deus estão no estado de morte espiritual, andando conforme as inclinações da carne, do mundo e do diabo. Como é? Mas daí aquela moça crente, piedosa, bate no peito, ainda erra no português, diz assim: mas pastor, eu amo ele. Aí o rapaz diz assim: mas pastor, eu amo ela. Quem tem moela é galinha, meu irmão. Você tem que se preocupar em glorificar a Deus, muito mais do que satisfazer os seus desejos e as suas necessidades hormonais ou sentimentais. Mas para aqueles que já são casados, a pergunta é: o seu casamento revela que acontecerá um outro casamento? Deixe-me ser mais específico. Você, meu irmão, está preparando a sua esposa para casar de novo?
Você, minha irmã, está auxiliando o seu esposo para ele casar de novo? Porque todos nós casaremos de novo, não com outro homem, com a outra mulher. Mas casaremos enquanto igreja com Cristo, o noivo, o Senhor da igreja. E nós temos que preparar a pessoa que está ao nosso lado para casar com Cristo. O nosso casamento tem que ser uma analogia perfeita. As pessoas têm que olhar para o nosso casamento e dizer: a igreja é piedosa. Tem que dizer: o dono da igreja, que é Cristo, ama a igreja e deu a vida por ela. É essa a realidade do seu casamento. Eu não quero aqui ter a pretensão de dizer que o meu é, porque também está a quilômetros de distância. Mas há um ideal a ser perseguido. Eu tenho que saber que esse é o ideal e o propósito de Deus para o casamento. Não é apenas ter filhos, e isso glorifica a Deus. Não é apenas nos satisfazermos sexualmente, e isso glorifica a Deus, porque Deus nos fez seres sexuados. E nos deu a capacidade de sentir prazer. E é uma bênção para a glória de Deus dentro do contexto do casamento. Tudo isso é importante, mas a finalidade última é revelar Cristo e a sua igreja. E meus irmãos, eu lamento dizer que a maioria de nós nunca pensou nisso. Porque até pouco tempo eu também não sabia disso. A maioria de nós, homens e mulheres, sejam casados ou solteiros, nunca pensou na seriedade do casamento. Você já parou para pensar aqui o que o John Piper, quando escreveu o seu livro Casamento Temporário, ele tinha razão em dizer que o casamento é temporário? Porque o casamento ele cumpre um propósito determinado por Deus nesta era presente. É por isso que Jesus disse que no céu nem se casa nem se dá em casamento. O meu casamento e o seu tem data para terminar. É até que a morte os separe. E até o dia dele terminar pelo viés da morte, que não seja outra coisa a não ser a morte, a encerrar a nossa relação de casamento, nós temos um compromisso com Deus, que é revelar Cristo e a igreja. Esse é o mistério. O casamento é temporário. Ele cumpre um propósito na era presente, mas aponta para um cumprimento que vai além dele. O que é que você está fazendo com o seu casamento? É tão triste, irmãos, perceber que casamentos de pessoas que se dizem cristãs se comparam a casamentos de pessoas incrédulas, que não temem a Deus. É tão triste saber que o índice de divórcio no meio cristão é quase igual, equivalente àqueles que não conhecem a Cristo. É triste saber que a prostituição, o adultério, tem se tornado prática comum no seio da igreja. Como que esse casamento vai revelar a Cristo? Impossível. Por fim, como você deve zelar pelo seu casamento? Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo ali dominar, me dominar, uma outra coisa vai ocupar o lugar. Quando o Espírito Santo não nos preenche, sentimentos pecaminosos e atitudes pecaminosas é o que se revela na nossa vida. Você quer ter um casamento abençoado que cumpre com um propósito e significado? Seja um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo e do poder de Deus. Vamos ficar de pé. O ministério de louvor pode vir à frente, por favor.